Na sexta-feira nós tivemos essa dinâmica do convidado. Já deu start, tá, gente? Quem estiver entrando aí, poder entrar no Instagram, fique à vontade. Esse programa é o programa Pet Mundo Pet Continental, na Continental AM 1330, de segunda a sexta-feira, sempre nesse horáriozinho de final de tarde. É o bate-horário que a gente chama aqui, para que a gente sempre fala aqui esses assuntos desse universo tão gostoso que é o universo do mundo pet, né? Para quem tem, para quem... a gente vai bater um papozinho legal, viu, gente? Eu já tinha comentado com vocês desde sexta-feira ou quinta-feira semana passada que essa semana a gente ia ter um convidado, o pessoal do Grupo Vidas, um representante, para que a gente pudesse bater um pouquinho de papo a respeito desse trabalho tão bonito que é feito no nosso município e em alguns municípios da região também. Então a gente observa que essas questões de bem-estar animal, nesses últimos 7, 8 anos, eu sempre venho falando aqui para o pessoal e eu sempre faço uma referência que a gente vem a galope. A evolução ela está sendo na velocidade de galope, né? A gente sempre vê, claro, com todas as necessidades e as dificuldades e todo esse caminho a ser perseguido ainda, a gente observa que a evolução ela foi significativa. Então isso eu acho que mesmo com todas essas dificuldades, é positivo. Então a gente não pode nunca deixar de falar isso. E a gente vai ter a oportunidade hoje de debater um pouquinho, ouvir um pouquinho. Eu sempre falo, a rádio é um programa, a mídia, ela é sempre interessante. Porque ela às vezes bota o assunto que todo mundo sabe, depois de um tempo, se você não comenta, ele acaba ficando um pouco meio que esquecido, não diria talvez esquecido, mas ele fica meio que morto naquele momento. E a partir do momento que você vai sensibilizando, falando daquela problemática, você agaranha novas pessoas, novos raciocínios, sensibiliza aquilo que porventura estava um pouquinho meio que quietinho. O ser humano, acho que tem essa característica, se deixar parado, as pessoas se acomodam, né? Elas vêm para o seu, que chamam de zona de conforto. E aí, quando a gente toca no assunto, toca na ferida, sensibiliza. E uma coisa, já começando o programa, já dialogando, já apresento nosso amigo Tiago aqui. Já ele se apresenta, dando aquelas aberturas. Eu adoro fazer abertura. Eu venho aqui, antes de começar a pauta do dia, o nosso programa, a gente tem uma dinâmica de sempre pautar, aliás, o nome é pauta do dia. A gente sempre traz um assunto pertinente a essa área pet, às vezes o pessoal da zona rural, animais de produção, a gente falou já de agricultura, bovinocultura, essas questões que o homem do campo, às vezes, por milênios, não está tão sensibilizado como aqui, às vezes, e às vezes o animal pet, né? Essa parte pet, o animal de estimação, essa questão do bem-estar, a questão dos mal-estares, elas são muito mais robustas. E às vezes a gente não observa ou não tem esse entendimento ainda tão palpável na zona rural, nos animais de produção. E a gente já... Ah, sim, beleza. E a gente já comentou aqui nas oportunidades das falas para os animais de produção que, independente disso, que são tidos legalmente passivos de produção, o nome já diz animais de produção, mas não é porque ele é de produção que ele precisa ser, às vezes, criado da forma que nossos avós e nossos bisavós criaram. Eu comentei aqui há um certo tempo que a questão da galinha, da ave, do histórico, quando eu falei sobre agricultura, que há um tempo atrás tinha uma problemática, que os frangos, as aves ficavam no chão e tinha muita coccidiose, as doenças parasitárias muito comuns nas aves. E alguém lá atrás falou, não, para resolver o problema da doença, vamos botar ela numa gaiola. Que resolve esse problema. Bom, resolveu realmente um problema, mas criou um outro problema de questão de bem-estar, né? Ela não deixou de ciscar, deixou de sair, deixou de andar, ficou limitada a uma gaiola. Tirou então, do seu habitat isso, natural. Exatamente. Então, e a gente tem aquele raciocínio como animal de produção, que em tese tem aquilo de debicar o animal. Aí você precisa fazer uma avaliação muito criteriosa, porque tem essa questão dela se automutilarem, e aí faz a debicação. A debicação, queira ou não, é um processo, mesmo sendo uma cartilagem, se você ela mal feita, ela pode afetar um pouquinho, é que nem um corte de unha. E aí tem todas aquelas coisas que precisam ser debatidas, na verdade, até mudar um pouquinho de raciocínio. Então a gente sempre pauta alguma coisa relacionada a esse universo pet, claro, esse universo veterinário, e que engloba também essas questões de bem-estar dos animais
de produção, né? Não só a parte de bem-estar, mas a parte mesmo de bom manejo, boas práticas de manejo que nós falamos hoje, né? Que é muito pertinente, né? Aliás, a gente comentou sobre essas questões de bem-estar dos animais de produção, que visando a produção, visando a parte econômica, às vezes o animal bem cuidado, respeitando aquelas 5 liberdades, de repente você vai ter até mais produção do que se criasse como nossos avós e bisavós criavam, né? Gente, a gente fez aquela introdução, vocês estão entrando aí na live, fique à vontade, já estou vendo alguma pessoa do Bebida já entrou aí também, fique à vontade, pode participar também, tem um telefone da rádio, WhatsApp da rádio, está aí no perfil que a gente postou, qualquer coisa pergunta por aqui, que às vezes fica até mais fácil da gente responder no computador, pelo WhatsApp da rádio, do que pela nossa live, tá? E agora, Tiago, eu queria que você, feita essa abertura, né, explicando um pouquinho do que a gente já fez, pontuando um pouquinho sobre o nosso programa, gostaria que você se apresentasse, né? Eu sei que você é um representante, eu sei, porque eu já conversei com o Thales, e eu sei que você é um representante do Grupo Vidas. Mas me conta um pouquinho a sua pessoa, o que é, como não é. Me passa um pouquinho sobre você primeiro. Pronto, então vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou Tiago, né, como o Cássio já disse, e sou um dos que resolveu tomar frente também dessa causa animal, né? A gente sabe que nossa vida é meio corrida, mas a gente sempre tem um tempinho sobrando, outro ali, então fazer com que ele se torne mais útil, né? Então, assim, já trazendo para o tema que será debate hoje, conscientizar do Abril Laranja, né? Isso do Abril Laranja. Que a gente fala um mês, uma semana, aí às vezes tem mais do que uma data comemorativa. Isso, que deveria... a gente não, já pensou se a gente trabalhasse só nessa data, só né? no mês. Seria muito pouco, realmente. Então, assim, é o mês que a gente, eu digo que a gente deveria fazer com mais intensidade o assunto que não deve ser adormecido. Não é isso? Então, assim, não é só por ser o Abril Laranja que a gente vai dar uma atenção maior aos maus tratos, mas que ele seja pautado em todos os meses e trazer também para a nossa realidade, né? Que isso de fato acontece. Essa questão é o que chama de dia D, né? Quando a gente fala em vacinação, e está muito na moda agora que a gente Covid, vacinação, aí até a vacina de gripe a gente esqueceu um pouquinho, que está vindo agora. Sim, sim. Nós sempre temos a vacinação canina, a raiva, tem um dia D, né? A gente sempre. É interessante que mesmo a gente questionando isso aqui agora, pô, é um dia, um mês, poderia ser o ano todo, a gente não pode focar só em um mês, só em um dia. Mas é importante que se tenha essa referência, porque é nesse momento que a gente consegue, na maioria das vezes, às vezes, demonstrar aquilo que a gente está querendo, às vezes há um ano de trabalho. Sim, sim. Pega-se um dia ou um mês, como esse mês aqui agora, que a gente está pegando essa oportunidade, do finalzinho do mês, dia 27 já do mês, já tinha pensado nessa pauta já desde o início, mas a gente, cada hora atropelando alguma coisa, mas a gente conseguiu fazer antes de terminar o mês. Mas essa questão do dia ou do mês, com uma vacinação canina, que tem um dia D da vacinação canina, ela é importante, mesmo ela sendo pontual. Sim, sim. Eu entendo que é aquele momento que você, como mesmo falou, você chama no eixo, você consegue sensibilizar mais gente, você trabalha de uma forma mais contundente, como diz o outro, e você acaba tendo resultados. Então, mesmo sendo uma coisa pontual, eu acredito que ela precisa ter, né? Eu acho que era interessante sim. Nesse ponto de vista. Nós vivemos hoje num mundo muito globalizado. E falo das mídias sociais, né? E na oportunidade, há um tempo atrás, como é o nome da menina, eu sou fraco para gravar nome, viu, gente? Que teve aqui, representante Joyce, né? Isso. Que é de Libras, não é isso? Isso. Intérprete de Libras. Ela teve a oportunidade de a gente ver aqui, a gente conversou um pouquinho sobre voluntariado. E a gente observou que ela presta um pouco à frente também dessa parte da mídia de vocês, não é isso? Sim, sim. E nós vivemos hoje num mundo globalizado e essa questão das redes sociais, das mídias e das redes sociais, elas são importantíssimas. E eu observei que, se a gente for ver um histórico aí de 3, 4 anos atrás, não só nessa formalização dos grupos de proteção no nosso município, né, que eu sempre referencio a APAS pelo menos eu tenho como referência a APAS, porque com a minha amiga Karine lá, eu me lembro que foi José, uma saudosa, uma que veio a falecer. Dona Celinha. Celinha, né? Isso. Ela já teve muito, tinha uma relação muito legal, ela sempre ia lá no PET.
Então, assim, eu tenho uma referência delas, né? Como, assim, das questões de bem-estar animal, que eu me lembre. Que foi um dos primeiros, né? E olha que eu tenho uma certa idade, muito mais que você, provavelmente. Então, eu me lembro que ela foi a referência, né? E fez um papel importantíssimo nesse processo, porque a gente não muda as coisas da noite para o dia. E hoje as redes sociais hoje são muito importantes para fazer o papel que vocês estão fazendo. E isso eu observo claramente que os grupos hoje são muito mais estruturados, inclusive nessas questões de mídia social. E isso me parece que está tendo um ganho positivo muito interessante. Gostaria, inclusive, Thales, que você conversasse... Tiago, né? Thales, Tiago, um nome parecido. Que você comentasse um pouquinho desse aspecto, antes de entrar realmente em alguns outros. Me conta um pouquinho como é que está sendo feito isso, porque eu acho importantíssimo. A partir do momento que vocês... Eu me lembro que sempre teve as feirinhas, né? Isso. Do pessoal do Garras, que foi um dos primeiros a fazer essas feirinhas. Mas às vezes ficava restrito a uma quarta-feira. E às vezes não se sabia-se muito durante o decorrer da semana. E hoje a gente observa que a rede social de vocês, ela está sendo diária. Às vezes 3, 4 publicações no mesmo dia. Então ela está sendo movimentada diariamente. Eu acho que isso é um ganho positivo para sensibilizar a população como por um todo. Me conta um pouquinho da sua visão a respeito disso. Olha, só pegando o gancho em algumas falas suas, assim, sim, de fato, a rede social hoje, ela acaba sendo um alicerce enorme, né? Para a gente conseguir chegar onde chegou. Porque se nós formos olhar a história do Grupo Vidas, nós somos bebês ainda. Né? São novos. Temos pouco mais de 7 meses. Então, assim, são membros engajados que têm uma mentalidade um pouco mais avançada do que naquele tempo, há 3, 4 anos atrás. E isso favorece. Não estou desmerecendo a questão, o ponto de vista deles, mas, assim, associando a nossa atual realidade com o uso de mídia social, rede social. Até arrecadar, não só de adoção, né? Isso. E hoje... Mas até a arrecadação, sensibilizar as pessoas para que precisam ser adotadas. Hoje o voluntariado, como a gente conversou. Isso, hoje o maior número de adoções, de doações, na verdade, pelas mídias, que a gente consegue, está sendo feita pelas mídias. Eu imagino que seja assim. Através da mobilização de Thales, né? Porque, querendo ou não, o dia tem 24 horas, eu creio que ele passa 25 só mobilizando, tentando arrecadar fundos. Ele me vendeu uma rifa, vocês estão com a rifa, né? Falando logo, aproveitando o gancho. Sim. Vocês estão com a rifa, né? Isso, tivemos a ideia. Logo, aproveitou o espaço, deixou uma rifa. Tivemos a ideia de elaborar uma rifa, né? Uma rifa meio diferencial do que geralmente é feito, da gente estar saindo com papel na mão, pegando caneta, assinando um e outro. Online. Então, isso, nós vamos via fazer... Pix. Isso. Eu fiz via Pix, exatamente. Hoje em dia, Pix resolve tudo. Viu? Então, hoje também a gente já tem essa facilidade, né? Tem o Pix. Então, se você fazer doação, a gente já recebeu doação da Argentina, por exemplo. Então, assim, já facilita bastante. Transferência de conta, Pix, já é um gasto. Os R$10 melhorou bastante de tarifa já é pra gente, né? Então, assim, a gente já consegue suprir outras necessidades. Então, assim, E você consegue ganhar uma rifa online, como tipo essa que estão fazendo, que sair da nota do papel, né? Que você ia ter que importa. Você faz uma rifa, assina aqui. Um trabalho, você precisa de tempo para poder fazer isso, as pessoas trabalham. E essa visão, por isso que eu estou dizendo que a mídia social hoje é importante. Como os grupos de... Eu observei que o Garras também melhorou bastante esse aspecto ela me parece, inclusive, uma mídia muito parecida. Talvez seja até o mesmo pessoal que esteja fazendo as mídias. São muito parecidas às vezes. E essa situação da publicidade do trabalho de vocês, não só para valorização do trabalho, mas também para obter resultados. Sim. De adoção, de capitalização de recursos, como você falou, que veio recursos até da Argentina, né? Pois é. Imagina, isso há um tempo atrás, né? Isso. Então, você imagina a dimensão de que a divulgação através de uma rede social consegue alcançar. Então, nunca que a gente ia conseguir em outros tempos, até mesmo pelo WhatsApp, conseguir contato com alguém de outro país para que conseguisse fazer esse tipo de doação. Então, aqui em Serrinha mesmo, a gente faz a divulgação na rede social, divulga nosso trabalho, pede ajuda, não só em questão financeira ou em algum item que estejamos precisando, mas também de busca de voluntariado. Então, a gente faz esse tipo de solicitação através de rede social e é bem acolhido e vemos também resultado, né? O resultado, ele vem com 90% de
de certeza. Eu observei essa questão mesmo desde quando que eu venho acompanhando, assim, eu sou velho, né? Essa questão dessa questão de veterinário, eu já tenho um bom tempo de profissão. Antes de ser formado, eu tinha um PET, me formei, aí entrei para o serviço público, exerci algumas áreas e mais recentemente é a Secretaria de Meio Ambiente. Então a gente acompanha essa problemática, não é da agora. Diga você, porque a APAS, a gente participou, inclusive, de gestões anteriores, da questão de se fazer o abrigo, né? Já pegando esse outro gancho, vamos pegando em gancho em gancho. Sim, sim. Eu me lembro da dificuldade das gestões anteriores, inclusive teve-se a possibilidade de fazer um abrigo lá, que aliás, o antigo secretário, o nome dele, como é que me foge o nome? Mas todo mundo sabe. Que se ia fazer ali perto, depois da cerâmica, né? Que aliás a gente visitou quando a gestão atual de Adriano, a primeira, entrou, quando a gente entrou como secretário, a gente foi ver as obras, para ver a possibilidade, uma burocracia enorme, mas uma estrutura muito robusta, muito bonita, por sinal, e cara, provavelmente, inclusive manutenção, né? Quanto maior os custos de manutenção, você sabe, vocês têm uma pequena casa, se eu não me engano, né? Isso ali na Urbis, na Rua do Cruzeiro. Rua do Cruzeiro, né? Acho que é o Garras, que é aqui indo para a Cidade Nova, e a gente sabe que o custo, quanto maior, maior esse custo. E a estrutura que foi montada nesse viés do pessoal da APAS, que idealizou aquilo ali naquela proporção e acabou não saindo. E a gente sabe a dificuldade que é de se viabilizar tecnicamente, financeiramente, uma estrutura para se abrigar animais. Seja aqui ou seja em qualquer outra cidade do nosso país, do nosso município, da Bahia, né? Nós estamos falando de Serrinha. Uma cidade que tem suas limitações financeiras, inclusive. Sim. Mas a gente observa que essa questão dos abrigos mesmo, quando foram feitos e foram idealizados, eu vejo isso da época da APAS, que hoje ainda tem lá aquele, que não é nem sede própria, né? Acho que ninguém tem sede própria aqui, que todos estão brigando por isso, né? Isso. E hoje a gente observa o engajamento também, uma observação, Tiago, que a gente observa que a vereância hoje, eu observei, como eu falei, a gente vem acompanhando essa dinâmica já há um bom tempo. E a gente observa hoje que a vereança, ela já está participando. Nós temos aí a Edilene, que já vem, se eu não me engano, com o pessoal do Garras, um pouco mais engajado com o pessoal do Garras, já há um tempo. Me parece que Júnior Bigode também, eu acho que está entrando aí agora, acho que não sei se é com vocês, eu acho que eu vi umas postagens também postando. Isso. Então, assim, a gente precisa entender que o Poder Legislativo, essa Casa da Cidadania, ela também faz parte desse processo. E a gente fica feliz quando a gente observa que essas pessoas que têm o poder, em tese, entre aspas, de tomarem decisões. Uma questão mesmo de um abrigo para um grupo desse passa pelo Executivo e pelo Legislativo, se aprovado na Câmara. Se não tiver engajamento desse poder municipal, talvez as coisas fiquem só no papel e não andem. Mas a gente observa-se hoje que, inclusive, vocês estão pleiteando, acho que a maioria dos grupos são formalizados legalmente, né? Juridicamente, que precisa dessa legalidade jurídica. O Vidas, vocês já estão finalizando já a informação? Concluímos. O GAR já está formalizado. Eu acredito que mais outros aí se formalizem juridicamente para que possam pleitear essa possibilidade de um espaço próprio, dedicado exclusivamente para essa situação, que não é o caso de vocês ainda lá na Rua do Cruzeiro. Me parece que é um espaço cedido por alguém. Me conta um pouquinho desse espaço de vocês lá. Bom, nós, logo quando iniciamos o grupo, eu me lembro que eu vi um bocado de gato na casa de Itália. Setembro, isso. Foi quando nós resolvemos abrigar, salvo engano, 14 gatos. Eu me lembro. Lá na casa dele, foi até vacinar na época, o doutor Patrick. Isso, o Patrick esteve lá. Assim, então eram 14 gatos onde a gente praticamente estava ali a cada 2 horas observando os gatos, levantava na madrugada para estar vendo. Então, assim, a gente ainda teve um tempo maior de dedicação em cuidado aos animais que foram resgatados e nós não tínhamos lugar para colocar. Então, assim, foi quando a gente... os gatos, eles estavam todos com rinotraqueite, né? Doença viral. Então, com essa doença viral, assim, aí já temos mais 5 gatos. Então, com esse cuidado para estar dividindo... Então, assim, nós não tínhamos o cômodo suficiente para dividir tantos gatos. Foi quando surgiu a ideia da gente alugar uma casa
para conseguir abrigar esses animais. Foi quando surgiu a oportunidade dessa casa na Rua do Cruzeiro, Essa casa nossa, é custeada por vocês. Por nós, isso. Então, nós membros, sem nenhuma garantia de que Vai ter o dinheiro no dia para vai pagar. ter o dinheiro no dia para pagar. Então, assim, chega o dia do vencimento, então a gente tem que rebolar, tirar do bolso para conseguir efetuar o pagamento desse aluguel. Então, assim, conseguimos também o apoio de vocês, né? De lá, conseguir limpar o terreno, porque o terreno é muito grande, então, assim, estava com mato imenso, aparecendo insetos, então, tudo isso acaba afetando a gente diretamente, né? Então, assim, hoje a gente vive num espaço alugado, a gente vive de doações, inclusive, a solicitação da vereança, né? Que quem está engajado hoje, assim, com pretensões de ajudar Edilene, Bigode, Lucas Maciel, Tiaguinho, e já recebemos as... Tiaguinho, um tempo atrás, Tiaguinho sempre gostou, aí cortando você um pouquinho, Sim. eu me lembro que Tiaguinho sempre me ligava quando eu estava com a secretaria, Tiaguinho sempre, meio que em off, mas sempre me ligava. Olha, Cássio, tem um cachorro assim, tem assim. Eu me lembro e entendo que ele sempre se preocupou Sim. com essas questões claro, do jeito dele, né, naquele momento também. Mas ele sempre me ligava. Olha, Cássio, assim, tem um cachorro assim, tem um cachorro atropelado. Ele sempre intervia. E eu acho que agora ele com essa situação que ele está agora, né, como vereador, Sim, sim. importantíssimo. E agora mais um. Sim. Nós temos comissão. Eu soube que parece que vai ter uma comissão de bem-estar animal na Câmara. É isso mesmo? Você tem uma informação mais precisa sobre essa situação? Ou eu li isso e não estou lembrado? Porque eu vi alguma coisa, como tem na Câmara a Comissão de Saúde, Educação. Sim. Me parece, eu não sei se foi Edilene que publicou alguma coisa, que está vendo a possibilidade de se fazer essa comissão, juridicamente instituir a Comissão de Bem-Estar Animal na Câmara. Importante, porque precisa disso. Digo isso, Tiago, porque lá no Conselho Municipal do Meio Ambiente, da Secretaria, a gente tinha que ter feito essa comissão de bem-estar animal de uma forma, até por exigência protocolar do Ministério, mas de forma eficiente. Nós tínhamos lá a comissão de meio ambiente, do Conselho Municipal de Meio Ambiente, né, da Secretaria, junto à Câmara, que é um passo nas questões ambientais. Que quando a gente fala de questão ambiental, envolve também questões de bem-estar animal. Isso. Mas essa situação de se fazer uma comissão específica de bem-estar animal na Câmara, me parece que é uma postura, um caminho interessante a ser trilhado. Me parece que é uma coisa, no meu ponto de vista, pela experiência que eu tenho, do que eu já vivi, do que eu já passei, do que eu já senti, eu acho que é um caminho, porque você precisa, até para você ter um espaço, você pleitear esse espaço junto ao Poder Público Executivo, você vai ter que ter o apoio do Legislativo Municipal. Então, você tem essa comissão, fica tudo um pouco mais fácil, do meu ponto de vista. Isso. Assim, na verdade, já há um tempo atrás, já havíamos até comentado sobre isso, essa questão da gente ganhar um espaço na Câmara. Até porque eu vejo hoje que, não sei também se é porque já estou mais engajado, mas antes a gente não via essa causa animal tão falada em meio aos políticos. Eu vou ter uma pontinha para dar aí. Vai, termine. Então, assim, hoje eu consigo ver, até mostrar também, a questão, o envolvimento, o engajamento deles, do interesse em querer participar dessa causa animal. Porque não é uma causa que a gente simplesmente deve fechar os olhos e cada um cuida do seu. Não é bem assim. É uma coisa ambiental, né? É uma questão ambiental. O nosso mundo é globalizado e as causas ambientais elas estão muito interligadas e claro que as questões de bem-estar estão nesse bojo do meio ambiente. Isso. Então, para a gente levar todo o nosso projeto à frente, a gente precisa de um suporte. Então é justamente isso também que a nossa intenção de estar divulgando todos os dias em rede social, de estar pedindo colaboração a vereadores, o nosso empenho em conseguir o registro da ONG e tal, foi tudo justamente para isso, porque hoje a gente vê as necessidades dos cães, a necessidade diária dos pets, e a gente não consegue fazer uma mobilização tão grande só com as custas do bolso dos membros, ou através de doação. Então, assim, por exemplo, você falou há pouco tempo da questão do abrigo, né?
Então, já era uma coisa para ter sido implantada no município. Sei que é um custo bem elevado, mas a gente também não pode... Hoje existem 4 ou 5 grupos de resgate aqui em Serrinha. Eu me lembro, o Vidas, o Garras, eu não sei se o Bigodinho, o Esquadrão Pet, não sei se está funcionando, que era Macido, que é um pouco à frente, não sei como é que está hoje. Que eu lembro, assim, são a APAS, que eu considero ainda como um grupo. Sim, sim. Porque cada um tem um perfil, e eu vi em alguns momentos, claro que a gente aqui não está para poder discutir, né, polemizar, mas a gente tem que tocar, às vezes, um pouco na ferida, porque faz parte do processo. Mas assim, eu entendo que a APAS, naquele momento que ela fez o trabalho dela, ainda faz hoje, até onde eu sei, a APAS tem ali talvez uns 80 cães, eu acho que tem mais ou menos isso. Eu converso de vez em quando com o Karine, deve ter aí seus 60, 70 pichanos. Então são 100 e tantos animais que estão abrigados. Estão abrigados. E já a maioria é velho, capenga, amputado, sei lá, com alguma problemática. Fora os que Karine cuida ali na Morena Bela, né, que ela tem um comércio ali perto. E aí se fala assim, pô, mas aí a APAS não faz resgate. Sim, mas ela faz abrigo. Faz abrigo. Então, assim, eu acho que é um processo de contribuição de cada ente desse universo das questões de bem-estar animal. Eu me lembro também que, por essa formalização de vocês dos grupos, se a gente for ver um histórico não muito distante, talvez aí de 3, 4, 5 anos atrás, a dependência que os grupos tinham do poder público. Sim, sim. E hoje, se você observar, não é tão mais dependente. Eu me lembro que logo quando a gente abriu o CAT, tudo que se precisava a nível de questões de bem-estar animal dos grupos, tinha que, de repente, estar passando pelo poder público, porque os grupos não tinham nada. Não tinha aquilo, não tinha onde abrigar, não tinha veterinário, não tinha nada. Não tinha recurso nenhum. Então, acabava sobrecarregando o poder público, acabava também, de certa forma, não dando vazão às necessidades desses animais, porque o poder público era limitado, e ainda é, mesmo nesse período aí desses últimos anos, ter se estruturado de uma forma, no meu entendimento, a cada momento. E agora, com a gestão de Diego aí, me parece que as coisas, inclusive, vão melhorar bastante. Essa questão do que a gente não conseguia fazer o atendimento veterinário. Poucas vezes a gente foi lá com vocês fazer um atendimento, poucas. E hoje tem uma rotina. Então, hoje o CAT dispõe de, se eu não me engano, 6 estagiários. Antes era 4, 3. Então, essa estrutura está se formando, se tornando robusta, junto com os grupos, né? E a partir do momento que cada grupo desse faz a sua rifa, capitaliza com recursos que vem da Argentina. Então, isso cada um vai fazendo o seu papel. A APAS, ela recebe do poder público um valor, não sei se você sabe, mas tem um convênio, um termo de fomento que a gente chama hoje, e que é X mil reais que ela recebe para poder, não cobre os custos todos, é claro, sim, mas com certeza ajuda de alguma forma. Eu vejo sempre Karine postando lá, que nem vocês postam de vez em quando, pedindo, solicitando alimento, isso e aquilo. Mas a gente entende que, a partir do momento que esses grupos se tornam mais robustos, eles, a cada momento, eles vão depender menos de um órgão público. Muitas ONGs, eu conheço uma pessoa aqui, não sei se você tem essa história, não sei o nome dessa pessoa, também não tenho interesse em saber, não quero entrar na semana da pessoa, mas eu sei que essa pessoa ela contribui com valor mensal relativamente expressivo nas questões de bem-estar animal, capturando, castrando, sempre com veterinários particulares e do recurso dela próprio. Então, cada um faz o seu papel dentro do seu limite, né? Sim, Eu vi a postagem de vocês hoje aqui falando sobre o LT, né? Que é o lar temporário. Aí o cara não pode fazer um Pix, não pode fazer aquilo, mas pode fazer um lar temporário. Conta um pouquinho sobre isso do lar temporário, que eu acho que é uma ferramenta, tanto quanto o voluntariado, que a gente conversou um tempo atrás, que é importante ter essas pessoas, que uma andorinha não faz verão. Não. Mas essa questão do lar temporário me parece que é uma questão meio que crucial. Muitas das situações não precisa ir para um abrigo, às vezes o abrigo está cheio. Às vezes um lar temporário ele tem uma característica muito mais personalizada. Às vezes um pet doente, ele se recupera muito melhor, às vezes no lar temporário do que no abrigo, do que lá no CAT, porque é uma estrutura diferenciada o lar temporário. Me conta um pouquinho da sua visão sobre essa questão do lar temporário, a necessidade. E eu tenho certeza que vocês têm necessidade, né? Estão garimpando. Eu vi a postagem, não sei se foi de vocês ou foi do Garras. Acho que foi do Garras, inclusive. Falando, acho que de um pichanozinho. Da questão do, acho que foi resgatado uma de sarna. Acho que foi do Garras, se não me engano. Isso. De sarna.
inclusive foi para o CAT, fez algum tratamento lá e precisa de um lar temporário. Me conta um pouquinho de vocês aí, essa questão do lar temporário. Como é que está vocês nessa questão do lar temporário? Porque eu sei que o abrigo, uma hora dessa, se não encher, vai encher. Não, hoje nós estamos uma média de mais ou menos 80 animais. É muito, viu? É muito animal. Diga então, você, assim, é muito animal para a gente tem que estar observando cada um. A gente já tem que... lá? Hã? Ave Maria. Já. Tem 80? Já. Então, assim, a gente tem que, além do tempo que a gente tem que dar para observar espaço, fazer limpeza, alimentação, a gente também tem que ter esse olhar clínico, né? De estar atento a qualquer mudança de perfil de animal. Para As questões sanitárias. as questões sanitárias. Essa questão da rinotraqueite que você falou é uma questão muito intrínseca com essa questão da aglomeração dos animais. Então tem Isso. que ter toda essa visão. Sinomose, nós tivemos na época no CAT, esse surto de sinomose que aparece de vez em quando, você lá tem uma área restrita, por mais cuidado que você tenha, sinomose é uma doença muito transmissível e se você vacilar, por mais cuidado que você tenha, você contamina sim. vários animais. Então é complicado e essa orientação veterinária, que a princípio, pelo que eu vi, vocês estão tendo uma orientação muito legal da prefeitura, né, pelo CAT, se eu não me engano. Com o Patrick. Então eu acredito que isso melhore muito a dinâmica de vocês, porque mesmo não sendo uma coisa de custo, mercadoria, ração, né, mas é o conhecimento veterinário ofertado, eu acho que tem um valor muito significativo para vocês, porque vocês evitam problemas futuros lá no seu abrigo, porque com certeza é muito provável que possa acontecer coisas desse tipo. Se não tiver orientação, eu tenho certeza que a possibilidade é muito maior. Me conta um pouco sobre esse voluntariado, como é que está isso aí com vocês? Pronto. Só recapitulando a questão do LT, né? Então hoje a gente já suspendeu o resgate. Então a gente já não está mais fazendo resgate para abrigar no abrigo. Mais novas vagas você não tem mais? Não. Imagina. Por quê? Por conta nós tivemos um grande número de cães com pavo. Isso aí. Então, assim, Essa época agora... não é o momento ideal da gente trazer animal para dentro do abrigo, porque a gente vai acabar reativando esse vírus a qualquer momento e aí tendo percas. É o que nós chamamos de vazio sanitário. Nós já tivemos essa questão, tivemos que fazer um vazio sanitário lá no CAT. É comum acontecer isso, gente. Inclusive, vocês estão nos ouvindo aí, para você ver como essa dinâmica, às vezes, não é má vontade de um grupo, ou de Thales, ou de Tiago, ou de algum representante do poder público. Ou seja, tem uma dinâmica, inclusive sanitária, a ser respeitada, porque às vezes você resgatar um animal que, porventura, naquele momento, talvez não seja tão prioritário, e trazer ele para um abrigo, talvez seja até pior naquele momento do que você deixar ele, talvez, no lar temporário, ou no... Tem muitas situações aqui, Tiago, não sei se você observou, que às vezes o animal tem sempre alguém de rua vendo. Eu já observei várias situações que aquele animal está ali na rua, mas ele tem um semitutor, diria eu, né? Sim. Que fica ali, o alimenta, Sempre cuida, observando. olha. Então, às vezes, naquele momento, aquele animal, com aquela característica, talvez seja um pouco mais interessante, nesse momento, inclusive, está falando, que ele fique ali do que levar para um abrigo. Mas quem passa, às vezes, na rua, eu gosto de cortar um pouquinho, Thales, mas que eu gosto de falar. Tiago, Tiago. tudo bem. Thales é... Ele Eu já gosto de falar um falou, pouquinho, eu adoro falar. Aí, assim, eu vi a postagem já nesse viés, como diz, nessa vertente, Assim, ele te observou por tudo isso. Olhe bem, vocês estão com 80, tem um CAT, tem um Garras, tem um bocado aí, essa estrutura monstra, tem protetores individuais, tem 2, 5, 10, 15, 20 animais em casa. Olha a estrutura, imagine o quanto que tem. Você vê ainda muitos animais na rua, num quantitativo menor, do meu ponto de vista. Se via-se muito mais animais. Essa política de castração que o poder público vem exercendo, os próprios protetores que vêm fazendo castrações sistemáticas, independente do poder público, os protetores individuais, essa conscientização de se ter necessidade de castrar, isso tudo aos poucos, me parece que já está tendo resultado no que diz respeito ao quantitativo de animais na rua se reproduzindo. Eu me lembro que um tempo atrás a gente fez, dentro da nossa realidade lá no CAT, que a gente fez captura de matilhas. Se eu não me engano, a gente capturou umas 10, 12, 15 matilhas, não lembro direito, cada uma com 10 animais aproximadamente. Aí, se você for botar 10 matilhas a 10, são 100 animais. Uma fêmea com 9 machos. E dentro daquela capacidade, a gente fez muito desses resgates e castração sistemática, nesse processo de reprodução, inclusive, porque se você não fizesse isso, ela ia se reproduzir, ia ser mais 15 animais. E isso tudo, com o tempo, ele acaba tendo um resultado no controle populacional de animais na rua. Claro que não vai ser da noite para o dia. E, às vezes, o anseio nosso, de vocês, protetores,
ou um simpatizante, ou até a própria população. E aí digo que eu vi o vídeo de Ferraz, não tem, até comentei aqui no dia, não tem, acho que tem uma semana e meia, que todo esse trabalho que é feito pelo CAT, por vocês, por Garras, por Vidas, Bigodinho, individuais, aí tinha alguns cachorros aqui na Luiz Nogueira. E aí Ferraz filmou, né? E aí comentando, né? Pô, e tinha, quer dizer, não vai se resolver o problema da noite. Não quero dizer que não vai resolver o problema da noite para o dia. É um processo lento, não é um processo que vai ser com toda essa estrutura robusta que a gente está vendo dos grupos. Olha que eu não imaginava que tinha 80 lá. Olha, o tanto, eu imaginei ali uns 30, estourando 40. Você já tem 80. É muito. O CAT não tem isso. E olha que o CAT tem o respaldo do poder público. Sim. Você tem o respaldo de 2, 3 veterinários, você tem o respaldo de toda aquela estrutura e às vezes não tem a capacidade de ter esse quantitativo de animais naquele espaço. Tem uma rotatividade grande, mas não tem a capacidade de ter tudo isso ao mesmo tempo. Mas você vê que todo esse trabalho está sendo feito e você ainda tem essas situações pontuais e que elas são reais e que você ainda vai ver durante um tempo. Mas eu sempre falo, eu acho que o município de Serrinha, eu tive a oportunidade de sair com o doutor Danilo há um tempo atrás, em outros municípios, o que a gente observa é que Serrinha, essa estrutura toda, tanto do poder público como dos grupos de proteção, eles estão bem estruturados, assim, estão bem à frente de vários outros municípios. E aí você, Tiago, você já teve participação aí fora? Você tem alguma visão do que acontece aí fora? O grupo de vocês? Olha, Cássio, eu só sei o que está acontecendo em Serrinha, não sei o que acontece em Teofilândia, em Biritinga, em Barrocas, em Água Fria, Lamarão. Vocês conseguem ver essa mesma dificuldade lá fora? Como é que está o pessoal lá fora? Como é que está essa relação de vocês com os municípios vizinhos? Porque já chegou muita demanda de outros municípios aqui em Serrinha. Como é que está sendo essa postura de vocês? Como é que está sendo esse entendimento de vocês com essas questões, não só do município, não, no geral? O que é que você está vendo aí fora? Olha, Cássio, olhando com um olhar grosseiro, eu vejo que ambas sempre são as mesmas situações. Então, assim, tem Larissa, salvo engano, então ela sempre relatava comigo, no grupo de Teofilândia, que estava sempre passando pelas mesmas situações. Não tenho dúvida. Então, não é muito diferencial, não. Então, assim, cada realidade em se tratar de animais, em se tratar de voluntariado, até de um imóvel para se abrigar esses animais, eu acho que é uma necessidade de âmbito geral, viu? Então, assim, não digo que o Garras, que o Apas, o Bigodinho passe por situações diferentes, não. Eu vejo que tem momentos, né? Tem picos que a gente está com níveis de problemas lá em cima, de não poder estar resgatando animal, como você falou, a quantidade de animal que tem na rua, que não conseguimos castrar todos ainda. Então, assim, é justamente por isso que a gente não consegue. Por conta desse cruzamento entre os animais, não é isso? Fazem a cópula, e aí tem esse 9, 10 filhotinhos que aí a gente não tem como colocar também, já ressaltando a questão do LT, né? Então hoje a gente não está fazendo o resgate para colocar no abrigo, mas vira e mexe. Lá na Casa de Thales mesmo a gente já está com 4 animais. Até achar uma vagazinha. Até então, assim, a gente vai cuidar, oficial, né? A gente vai cuidar deles. Assim que eles estiverem melhores, aí a gente ou já disponibiliza diretamente para adoção ou eles vão para o abrigo. Porque lá acaba o quarto, né? O quarto abrigo. O lugar telhado. Isso. Ele fica sempre de reserva. Então, assim, a casa de todos os membros hoje está passando por isso. Falando em membros, você tem quantos membros oficiais hoje, assim? Não, cara, você tem assim, eu tenho 10 pessoas oficiais, eu tenho 20. Como é que está essa dinâmica quantitativa? Hoje, a média hoje é de, vou olhar aqui, que não é para, em torno de 8, assim, de 6 a 8. Oficiais, é aquela pessoa que está toda ali, sempre está participando, claro que vai ter os esporádicos, que são os voluntariados, que a gente chama, que em situações esporádicas venha ou identifica um animal na rua e traz para vocês. Tem até uma pergunta aqui no... Eu estou péssimo, viu, pai? Eu estou péssimo para ler. Se você conseguir ler, deixa eu ver aqui minhas vistas. Se então, você está acompanhando aí, se você acompanhar, você vê a pergunta aí para a gente poder ver se a gente consegue responder. Não estou conseguindo não, Cássio. Deixa eu ver se eu consigo. Cássio, é que eu estou péssimo, viu, gente?
agradecendo o espaço que a gente está comentando sobre esses assuntos aqui nesse espaço. Eu volto a afirmar, Tiago, desde o início do programa, já tem uns 2 meses e pouco, a gente sempre pontuou essa necessidade, porque me permite hoje essa questão, e aí você deve estar sabendo que a gente teve questões pessoais, né, desse decorrer da nossa jornada, secretaria, poder público, grupos, pessoas, e aí vai. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas faz parte do processo, né? E quando a gente surgiu esse espaço aqui, eu acho que ele foi mais do que pertinente para que a gente possa contribuir com mais alguma coisa. E esse espaço sempre esteve aberto para esse viés. Porque, queira ou não, a rádio, a gente comentou na estante da comunicação, né? Sim, sim. Que é uma ferramenta para você ver quanto vocês cresceram, se tornaram independentes e estão explorando muito bem, no meu ponto de vista, as redes sociais. E você vê o quanto de gente está se agregando a essas causas, inclusive a vereança. Falando sobre a vereança, que eu falei que ia dar um adendozinho, me parece 2 aspectos, né? Que a gente tinha uma cultura, a gente fala sempre cultura. Quando fala em questão de bem-estar animal, inclusive a doutora Letícia, ela pontua muito bem isso, inclusive a vaquejada, que são questões culturais, e aí cada um tem um ponto de vista às vezes, mas essas questões culturais realmente elas têm um impacto muito grande na sociedade. E se você for ver no que diz respeito à vereança, a gente às vezes sempre observa que a vereança sempre procurou muito aquela questão, é uma estrada, é uma lâmpada, né? É um tanque, prestar serviços para a sociedade nesse viés mais antigo do meu bisavô. Eu me lembro que há muito tempo atrás, eu sou velho, como falei a você, a gente já chegou a pessoas que trabalhavam com a gente e eu pessoalmente levava esse pessoal para votar, né? Na época, né? Porque tem uma relação de amizade profissional e familiar às vezes. Então se tinha uma visão ainda antiga que as questões que você só está servindo à sociedade se você conseguir uma lâmpada, se você conseguir uma limpeza de tanques, se você conseguir uma estrada, se você conseguir às vezes uma cesta básica. Mas eu volto a afirmar que isso é um processo, tudo isso faz parte. E as questões de bem-estar animal, que elas agora estão sendo mais não é que seja bem vista, não sei se eu vou ter a fala correta, mas assim, está se vendo a importância. Por quê? Porque está sendo visível. Logo quando a gente instituiu o CAT, a gente sempre teve essa dificuldade, porque precisa botar esse assunto em evidência. E quem estava só em evidência era o poder público e os grupos. A sociedade, como por um todo, ela não estava. Então ficava aquele negócio, sobrecarga, às vezes no ombro de um poder público, de uma secretaria, e às vezes de um grupo específico, às vezes de um indivíduo simpatizante das causas. E a partir do momento que essa visão hoje do legislativo, ela muda, você está mudando. Todas as pessoas estão se engajando, né? A gente veio a Edilene desde o início, já conversei, já fiz reunião com a Edilene, na oportunidade, com o Grupo Garras, inclusive, sempre trabalhando para vislumbrar essa possibilidade de um abrigo, melhorias, projeto de lei, como a Edilene botou aí, questão de maus tratos. Então, e aí agora Bigode, e eu com certeza mais outros, Tiaguinho, como está entrando aí também. Então, se esse poder público entender, essa vereança, né, entender que também essas questões de bem-estar animal, elas fazem parte do processo do seu serviço para a sociedade, que não é só botar uma lâmpada, que é importante, não é só limpar, que também é importante, mas também as questões de bem-estar animal também são importantes. Então a gente precisa ter esse nicho garantido junto ao Legislativo Municipal. E me parece que agora a gente está conseguindo, pelo menos é o que eu observo, posso estar enganado, mas eu observo isso. É uma visão, Cássio, que eu estou tendo, que não é só dos vereadores que está tendo essa postura. Não é só a Câmara que está sendo essa Mas visão. isso está sendo, me permita te interromper de novo, na minha visão, isso está se tornando realidade, sabe por quê? Porque está se vendo isso a nível, essa organização que vocês fizeram, sim. A criação do CAT, que tem ou não essa contribuição nesse processo desses anos todos, todo esse processo, que não vai mudar isso da noite para o dia, todo esse processo está se tornando cada dia mais robusto. Olha aí, vocês com 80 animais, quem diria isso há um tempo atrás, há 6 meses atrás, quem diria isso há 2, 3 anos atrás. Então, essa visão que vocês, inclusive, agora estão botando nas mídias sociais, isso tudo está sensibilizando a sociedade como por um todo, não só a vereança, não só o executivo, não só o legislativo. Olha aí como o executivo também está mais engajado hoje do que o que era talvez há 4 anos atrás. Mas
Lembrando isso, e aí eu posso falar como de carteirinha, porque eu participei do processo e vi quando a gente idealizou o CAAT, uma coisa nova, com todos os desafios que foram, e você viu que teve muitos desafios, e até hoje tem, o desafio que o prefeito aceitou na época, né? E você vê que hoje ainda é maior o desafio do prefeito, porque a partir do momento que você oferta o serviço, vocês não existiam. Mas quando vocês existiam, já tem 80 lá. E se vacilar, vai ter 200. Sim, se criar mais 2 grupos aí, vai ter mais 100. Então, a partir do momento que você oferta, quando o CAT ofertou o serviço veterinário, quando ofertou a castração, quando ofertou o resgate, a demanda ela vai, cada dia que passa, aumentar. Não vai diminuir nunca. Pode diminuir lá na frente quando você já tiver um controle dessa situação, que não é para agora, não é nesse ano, não é no próximo ano, muito provavelmente ainda daqui a alguns anos, se tudo der certo, essas questões vão minimizar. Você vai ter menos animais na rua, menos resgate, menos animais parindo na rua, e aí você vai ter a possibilidade e a facilidade de, inclusive, promover uma adoção para um animal resgatado. E não se acumular no CAAT ou num grupo de proteção como vocês, às vezes, tem que ficar lá, porque o quantitativo é grande, não é? Deve ser fácil achar adotante, principalmente para o animal que tem, às vezes, as questões, um animal velho, né? Um animal com uma sequela. Essa semana mesmo procurou uma senhora lá no nosso consultório, e eu repassei para Danilo, aliás, agradecer aqui de antemão. O cãozinho dela seria uma senhora que não tinha uma condição financeira satisfatória, mas o cãozinho dela tinha uma fratura exposta, já tinha alguns dias. Ela me procurou para a gente tentar ajudar. Não era minha competência, porque era cirúrgico, tinha que fazer a amputação, e aí eu liguei para Danilo da Clean Pets e fez, pontualmente ele fez todo esse atendimento, né, para essa senhora. Ele me mandou um vídeo esses dias, o cãozinho já lá com a roupinha, andando com as 3 patinhas dele, melhor do que tudo, melhor do que muito cão de 4 patas aí. Então, assim, essa sensibilização das pessoas, como são importantes. E aí, Thiago, já terminando com o outro, olha o nosso bate-horário ali. Você vê que 1 hora é muito pouco. Muito pouco para falar de tanto, né? Eu volto a afirmar, a gente vai ter que ter. E aí eu gostaria já em público falar que esse espaço, ele não é só do programa Mundo Pet Continental, não é só do veterinário Cássio Filho Carneiro, não é só da Dogs Pet Shop que idealizou esse espaço aqui. Esse espaço também tem um cunho social. Falo sempre a Josman aqui, que é o nosso sonoplasta, dia de segunda, terça, quinta e quinta-feira, né? São dias do nosso amigo Josman. Nós temos uma visão muito social aqui, né? Não é comercial, é uma visão muito social. Claro que tem sempre um cunho comercial, mas essa parte que a gente precisa sensibilizar a sociedade está sempre aberta para todos os grupos. Claro que a gente tem uma amizade relativamente boa, um acesso muito bom a Thales, e aí a gente acaba conseguindo fazer esse diálogo com o Grupo Vidas mais do que outros grupos nesse momento. Mas esse espaço está aberto para todos, acho que deve explorar melhor esse espaço, porque é um espaço de comunicação que atinge uma infinidade de pessoas mundo afora, inclusive na zona rural, que tem muito dessas problemáticas de questão de bem-estar. Olha quanto de assunto que a gente ficou sem falar hoje ainda. Isso, inclusive, Cássio, quando você estava falando, eu lembrei da questão além do trabalho com resgate de animais, de abrigar animal e disponibilizar para doação em boas condições, tem a questão de conscientização da população, né? Isso, a rede social tem muito desse papel. Isso. As pessoas vendo vocês fazendo isso, ela até ia até soltar meu peixe. Não vou fazer mais não, porque não é correto. Isso é importante, entendeu, Thiago? Eu acho que é muito importante. Thiago, nosso horário está terminando, tá? Com certeza, você vê que a gente tentou falar aqui um bocado depois, eu pontuei aqui um bocado, nem risquei, porque a conversa foi saindo. Foi fluindo. A gente não... Espero que a gente vai ter, com certeza vai ter outras oportunidades, seja com você, com o Thales mesmo, ou qualquer outro representante, seja de qualquer grupo. A gente sempre possível está sentando aqui para poder pontuar, questionar, sensibilizar, cobrar, seja lá o que for, nesse espaço. Então fiquem todos vocês convidados. Eu vou também sempre sensibilizar a chamar, como eu fiz com o Thales agora. Olha, Thales, vamos falar esse mês assim, vamos ver um dia para falar, e está dando na mesma hora que prontificou. Ótimo quem está aqui falando isso hoje. Eu tenho certeza que muitas pessoas ouviram as nossas falas. Isso, de alguma forma ou de outra, está tendo algum tipo de fundamento. Sim. Deixa só... quase estamos terminando, né? Faltando 6 minutinhos para a gente terminar o nosso programa. Antes de
Tiago, falar as considerações finais, que é de praxe, né? Deixa eu só... Ó, tem a foto promocional lá no nosso perfil oficial da Dogs Pet Shop, no perfil da loja. Hoje está sendo um vale-brinde de serviço no valor de R$30. Aí vocês, protetores, podem participar. A gente sempre está sorteando um banho, uma tosa, hoje, no caso, esse vale-brinde de serviço, que aí pode ser uma vacina, pode ser um banho, seja o que for relacionado a serviço. Isso, de repente, serve. Teve várias pessoas que eles não tinham animais, mas participaram do sorteio, ganharam e às vezes até cede para uma situação como essa de um animal de lá temporário. Assim. Que é uma doação, né? Isso. Então, participem também, que eu acho que é super importante. E hoje está lá essa foto promocional no perfil. Quem quiser, é facilzinho, é só chegar lá, clicar, seguir o perfil, dar um likezinho, não é isso? Botar o nomezinho do seu pet, seja também até de um protetor, e botar o hashtag Mundo Pet Continental. Pronto, tá participando, sorteio, de repente ganha esse vale brinde aí, que já vai ajudar, com certeza, em muitas das coisas. Tiago, meu velho, me passa aí suas considerações finais. Com certeza a gente vai ter novas oportunidades, não tenho dúvida a respeito disso. Mas aí você passa suas considerações finais aí do que é que te anseia, né? Diga aí, fica à vontade para finalizar o nosso programa. Bom, Cássio, antes já englobando na consideração final, né? Eu agradeço pelo espaço, em nome do Grupo Vidas, de ter sido acolhido por mais uma forma de mídia social. Isso, importante. De chegar a alcançar em vários lugares que a gente levaria dias a chegar, zona rural, seja lá nos limites de onde for. Mas agradecer e com certeza vai ter mais novas oportunidades da gente conversar, porque assim, a gente foi conversando e vontade de falar de tantos outros aspectos, né? Uns tópicos aqui que não atingiu nem metade. Tiveram coisas que a gente nem chegou a falar, mas assim, é a questão de agradecimento mesmo. Agradecimento, de conscientização da população e em deixar ciente de que existem denúncias, existem maus tratos ainda bem comuns ainda na cidade de Serrinha. Então, assim, atentar a população justamente para isso. O mês está se findando, o Abril Laranja, mas ainda outro dia você acredita que a gente recebeu uma imagem de um cachorro que estava sendo pendurado pelo pescoço no muro. Então, assim, um vizinho filmou, conseguiu pular e salvar o animal a tempo, mas ainda existe isso. Coisas do ser humano. Isso, e vale ressaltar que existia uma lei de 98 que daria 2, 3 meses de prisão, não é isso? Isso. Desde o ano passado que sofreu alteração. A pena hoje é um pouco maior, 5 anos. Isso, 5 anos, paga multa e ele ainda é proibido de ser tutor. Então, assim, só conscientizar a população desses limites, que, assim, maus tratos não é só bater, não é só agredir um animal fisicamente. É deixar sem água, sem comida. São aquelas 5 liberdades que nós chamamos. Né? A gente teve um dia aqui que a gente falou, Tiago, sobre esses aspectos, a gente falou dessas 5 liberdades. Como eu te falei, o programa ele é muito amplo, muito dinâmico, verdade, né? Muito didático em alguns momentos. Então, é interessante que vocês sempre participem, dentro do possível de vocês também, seja... pessoalmente, como está vindo aqui hoje, ou seja, através do nosso perfil na época, e sempre está participando, porque eu acho que é importante, isso vai com certeza dinamizar o trabalho de todo mundo. Sim, muito obrigado, cara. Bom, gente, chegamos ao final, eu falei, é 1 hora, é rapidinho, né? Quando o papo é gostoso, eu gostaria de ter mais momentos assim, que a gente às vezes faz uma apresentação aqui, falando de quando a gente falou TVT, ontem a gente falou de TVT, tumor venéreo transmissível, e que é uma patologia muito comum nos animais de rua. O CAT, eu me lembro que a gente fez no mínimo uns 200 tratamentos lá nesses animais. Olha, 200, não é pouco, gente. É caríssimo um tratamento de TVT, essa faixa de R$400 por animal. Então não é coisa barata. E a gente conseguiu fazer isso. E quantos animais a gente deixou de estar aí sangrando, porque tem toda a questão também do sofrimento do animal, não é só a questão sanitária, mas a questão do sofrimento do animal, e que a gente conseguiu fazer isso. Então, esse trabalho foi feito graças a essa estrutura que foi montada no decorrer desses anos todos. Meu irmão, chegamos ao final. Finish. Pronto. Terminamos então. Agradecer a todos aqui. Foi dinâmico o programa hoje, muito gostoso. Adoraria que todo dia tivesse um programa como esse. Mas com certeza vai ter mais. Tá, gente? Sim. Tchau, vocês. Chegou o final do nosso programa Mundo Pet Continental. Amanhã a gente volta com uma nova temática, tá bom? Um abraço e um abraço também pro pessoal do Vidas, tá bom? Tchau, vocês. Rádio Continental AM.